Essa é a maior mentira que já te contaram sobre o Canadá. E eu, infelizmente, também caí nessa. A indústria bilionária da imigração, ela quer que você acredite nisso. É muito mais lucrativo fazer você acreditar nessa mentira. E desta forma, você não vai ir atrás das outras oportunidades. Neste momento, você pode estar se sentindo frustrado, decepcionado, com raiva do governo. E assim como eu tenho recebido inúmeras mensagens como essa, que eu recebi recentemente aqui no próprio canal. Olha só o que ele disse: paguei 2 anos de curso técnico antecipadamente, mais as taxas para garantia da vaga. Eu ia com o emprego home office do Brasil, de uma hora para outra. O que mais me custou caro foi não poder ter work permit, uma vez que eu gostaria de futuramente sair do meu emprego e trabalhar no país. E ele ainda coloca: as pessoas deixam de viver suas próprias vidas em busca do tal sonho canadense. E para mim, que há pelo menos 15 anos tinha o sonho de viver essa vida. E essa outra mensagem que eu acabei recebendo por e-mail: o governo canadense está a dificultar tudo e vocês querem convencer-me do contrário. Agradeço muito pela oportunidade. Não acredito. Quantas pessoas que estão se sentindo assim, completamente desacreditados em relação à imigração no Canadá, justamente por causa desta mentira. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Se você ainda não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu acabo sempre criando conteúdo sobre a vida aqui no Canadá, incluindo as oportunidades de imigração. Já vou te pedir para você deixar um like aqui no nosso vídeo, porque eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai economizar milhares de dólares. Esse é o vídeo que todo mundo tem medo de falar porque ele realmente gera um certo desconforto nas pessoas. Eu diria até revolta. E justamente por causa dos últimos anúncios do governo feitos em janeiro e fevereiro. Mas será que é isso realmente que é o problema? A maior mentira que já te contaram nos últimos tempos, e essa mentira é financiada por essa indústria bilionária de imigração, que foi colocado na sua cabeça por anos e anos e anos, é que bastava você fazer um college no Canadá que a sua vida estaria resolvida. Que seria simples e fácil você chegar aqui no Canadá se você contratasse um college. Contudo, no início do ano, o ministro da Imigração fez um novo anúncio, dificultando, colocando medidas restritivas para os estudantes internacionais. E com isso, todo esse discurso que foi dito para você por tanto tempo, que esse seria o único caminho, o caminho mais seguro, aquele que você deveria seguir, caiu por água abaixo. E agora, se eu não posso fazer um college no Canadá, como que eu vou chegar no país? É o governo que está impossibilitando a minha chegada no país, porque agora eles restringiram as leis para os estudantes internacionais. E eu que sempre acreditei que o college seria a única opção para mim, e agora? O que eu vou fazer? Então é óbvio que você vai se sentir com raiva, frustrado, porque por anos você acabou juntando dinheiro para pagar um college. Só que esse é o caminho mais lucrativo para a indústria bilionária de imigração. Mas talvez não fosse o melhor caminho para você. Só que o contrário foi por tanto tempo colocado na sua cabeça que hoje, se alguém te diz que existem outras oportunidades, você refuta, você nega, você não quer acreditar. Mas o caminho mais seguro para eles, que estão ganhando a comissão do dinheiro que você trabalhou tanto tempo para pagar o college, nem sempre é a melhor opção. Uma prova disso é que antigamente era muito falado que o mestrado era muito difícil, que o mestrado ele tem uma exigência maior de inglês, que o mestrado ele era mais caro, que o mestrado não era uma via interessante de imigração. Mas com essas novas mudanças do governo, de um dia para o outro, o mestrado se tornou uma opção mais barata, o mestrado se tornou uma opção mais acessível, o mestrado agora sim se tornou uma via interessante de imigração. Só que para quem já estudava sobre imigração, sabia que o mestrado sempre foi uma opção muito mais vantajosa do ponto de vista de imigração, do ponto de vista financeiro, do que o college. Só que, será que o mestrado, há pouco tempo atrás, dava tanto retorno financeiro para essa indústria como está sendo agora?
Então esse é o questionamento que eu faço para você. Será que o caminho que você achava que seria o mais seguro era de fato o melhor para você? Ou era melhor para quem estava ganhando dinheiro em cima de você? E não apenas isso, nenhuma dessas vias são vias mais fáceis. Estudar um mestrado tem a sua dificuldade, estudar em um college tem a sua dificuldade. Prova disso são as mensagens que nós recebemos de inúmeras pessoas que estão traumatizadas. É essa palavra que elas usam, que elas estão com traumas dessa experiência como estudante internacional aqui no Canadá. Como essa mensagem que eu recebi recentemente. Queria ter feito este processo de forma menos traumática e com menos custo também. E isso porque muitas pessoas, elas optaram por essa via enquanto elas estavam no Brasil. Só que ao chegar no Canadá, elas se deparam com uma outra realidade. Que o college é sim uma opção difícil. Não é fácil você chegar numa sala de aula e ela tá cheia de adolescentes e você é uma pessoa com 30 anos tendo que estudar, às vezes, uma coisa que você já sabe. Porque era mais fácil o visto de estudante ser aprovado se porventura você fosse estudar em uma área que você já tivesse conhecimento. Que o número de tarefas que você tem que fazer são completamente desgastantes e que muitas vezes te impossibilitam de trabalhar. E, inclusive, há muitas restrições de trabalho para quem chega aqui como estudante internacional. E isso acaba afetando o quê? O financeiro. E se afeta o financeiro, afeta o quê? O psicológico. Se afeta o psicológico, afeta o quê? A qualidade de vida. Aquilo que você veio buscar no Canadá. E a grande questão é que nunca te disseram que existem sim outras possibilidades de você chegar aqui no Canadá. Possibilidades que são sim mais baratas e mais tranquilas do que a experiência como um estudante internacional aqui no Canadá. Mas, Lúcia, isso é possível? Sim. E você chegaria aqui como residente permanente. Você não teria que pagar 3, 4 vezes mais para estudar no país. Se você quisesse buscar qualificação educacional, você não teria restrição de trabalho, muito pelo contrário, você teria acesso a benefícios do governo para você conseguir buscar um trabalho. Se porventura o seu cônjuge não tivesse o nível de inglês ainda, há benefícios para você estudar de graça o inglês e o francês. Isso se você chegasse no país como residente permanente. E esse caminho não só é possível, como milhares de pessoas todos os meses conseguem o convite para se tornarem residentes permanentes do Canadá. A questão é que ninguém está ganhando dinheiro nas suas costas se você chegar aqui como residente permanente. Ninguém vai ganhar uma comissão gorda se porventura você aplicar para um programa de imigração e chegar aqui como residente permanente. Não é uma via que vai gerar bilhões, e com isso é melhor até falar mal. Fala mal, fala que é difícil, fala que é muito complicado, porque assim as pessoas acabam optando pelo quê? Pela via que é mais lucrativa e não pela via que às vezes é melhor para você. E para te mostrar isso, eu quero até te fazer uma pergunta. Há quanto tempo que você se planeja para imigrar para o Canadá? Seja honesto, seja honesto. 1 ano? 2 anos? Desde a pandemia? Então eu quero te pedir para você pausar esse vídeo e escrever aqui nos comentários há quanto tempo que você está pensando, que você está pesquisando sobre imigração para o Canadá. E uma outra pergunta para você, seja completamente honesto, seja transparente. O que você tem feito para tornar isso em uma realidade? Você tem estudado inglês? Você tem estudado francês? Você sabe se a sua área de trabalho é uma das áreas em demanda aqui do país? Se você ainda não fez isso, eu até vou te avisar aqui que nós temos conteúdo sobre todos esses pontos aqui no nosso canal, vídeos específicos, às vezes até uma playlist do francês, por exemplo, tem mais de 10 vídeos falando sobre isso aqui no canal. Sobre inglês, então, mais ainda. Sobre ofertas de trabalho, ainda mais. Então tem muitos vídeos aqui no canal sobre isso, mas eu quero que você seja honesto. Você está pesquisando sobre isso? E até tem um vídeo muito importante aqui no canal, um vídeo que eu fiz em 2020. Ele não tem muitas visualizações, ele é um vídeo completamente técnico, é um passo a passo, te mostrando exatamente o que você precisa fazer em cada uma das etapas, mas por ser um vídeo muito técnico, um vídeo com muitas expressões técnicas, ele não tem muitas visualizações. As pessoas acabaram não dando o devido valor àquele conteúdo. Um vídeo que eu fiz em 2020. Porém, algumas pessoas assistiram. Algumas pessoas conseguiram fazer aquele passo a passo
e hoje elas se agradecem por terem abraçado inúmeras oportunidades que o governo, esse que você sente tanta frustração, ele acabou dando para essas pessoas. As pessoas que conseguiram entender aquela determinada oportunidade. Um vídeo com pouquíssimas visualizações. Mas antes de eu te falar sobre esse vídeo, eu quero te explicar uma questão. O Sistema Federal de Entrada Rápida de Imigrantes aqui no Canadá, ele foi lançado em janeiro de 2015. Ele chegou para simplificar e agilizar a entrada de trabalhadores qualificados no país. Ele basicamente seleciona os candidatos que estão cadastrados nesse sistema. Então você consegue fazer o seu cadastro gratuito nesse sistema federal de entrada rápida de imigrantes aqui no Canadá. E esse cadastro ele é válido por 1 ano. Assim que você se cadastra, você recebe uma determinada pontuação e essa pontuação é baseada no seu perfil. Então você vai ficar ali nesse sistema e geralmente a cada 15 dias eles fazem um sorteio de uma determinada pontuação. Se por acaso a sua pontuação for maior do que essa nota de corte, você recebe um convite para se tornar residente permanente do Canadá. É conhecido como se fosse o Green Card canadense. Mas o que eles avaliam nesse perfil? É a sua idade, o seu nível de inglês, o seu nível de francês, qual é a sua formação, qual que é a sua área de experiência de trabalho, quantos anos de experiência de trabalho você tem e assim por diante. Parece simples, né? E a ideia é exatamente essa, que fosse um sistema simples, uma entrada rápida de profissionais qualificados aqui no Canadá. E pense você que, se você for selecionado nesse sorteio, você manda as suas documentações para o governo para comprovar que você realmente tem aquelas qualificações e o governo tem, teoricamente, até 6 meses para processar a sua aplicação e te enviar a aprovação da sua residência permanente. Então são 6 meses de tempo de processamento. É por isso que o sistema é chamado de entrada rápida de profissionais qualificados, de imigrantes qualificados aqui no Canadá. Porque o tempo de processamento, ele é de 6 meses. Então tem muitos outros programas que eles demoram 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, muito mais demorados do que essa entrada rápida. E é exatamente isso, você precisa ter determinada pontuação e essa pontuação ela é baseada no seu perfil. Você não precisa ter indicação de ninguém, costas quentes com ninguém, pagar fortunas para empresas te trazerem aqui para o Canadá. Você não precisa comprovar vínculos com o Brasil, nada disso. E eu quero que você preste atenção em uma coisa aqui. Quando este programa ele foi lançado lá atrás, em 2015, dá uma olhada nesses números. No dia 27 de março de 2015, a nota de corte foi 453 pontos. No dia 20 de março de 2015, a nota de corte foi 481. No dia 9 de março de 2016, a nota de corte foi 473. Em 6 de março de 2019, ainda antes da pandemia, a nota de corte foi 454. Olhem como eram as notas de corte desde que o programa foi lançado até antes da pandemia. 450, 460, 470, essas eram as notas. Vamos dar uma olhada como que está hoje em dia? No dia 26 de março de 2024, 388 pontos. No dia 13 de março, 430 pontos. No dia 29 de fevereiro, 336 pontos. Essas têm sido as pontuações atuais deste programa, desse sistema federal de entrada rápida de imigrantes qualificados aqui no Canadá. Lúcia, mas essa pontuação de hoje, 2024, está mais baixa do que quando o programa foi lançado. Essa pontuação são de áreas específicas, áreas em demanda aqui no Canadá. E se você é uma dessas áreas, bingo! É uma excelente oportunidade para você já conseguir a residência permanente, o Green Card canadense, ainda do Brasil, sem nunca ter pisado aqui no Canadá, sem nunca ter estudado no Canadá, sem nunca ter vindo como turista no Canadá. Você recebe a residência permanente ainda do Brasil. E você chega aqui no país
com uma outra realidade. Além disso, tem várias províncias que elas possuem programas que são ligados a esse sistema federal, que elas emitem convites para as pessoas que também estão em áreas em demanda naquelas províncias em específico, que são os estados aqui do Canadá. Então, além desse sistema de pontos, que é o sistema federal, ainda tem todos os outros programas provinciais que são ligados a esse sistema. Mas, Lúcia, pelo amor de Deus, isso tá muito bom para ser verdade. Isso tá bom demais para ser verdade. Por que as pessoas não imigram por esse programa? Por que elas acabam pagando por um college? Por que elas acabam pagando por um mestrado? Seja honesto e transparente comigo. O que você respondeu quando eu perguntei se você estava estudando inglês? O que você respondeu quando eu perguntei se você estava estudando francês? Essa que é a questão. Esse é o calo da maioria das pessoas. Quantos que estão dispostos a estudar inglês? Quantos que estão dispostos a estudar francês para conseguir abraçar essa oportunidade? Quantos que estão empregando energia diariamente para conseguir conquistar nota nesses idiomas? Porque o que separa a pessoa que está conseguindo ser chamada nesse sorteio e a que sequer conseguiu abrir um perfil é o idioma. Essa é uma das questões mais importantes hoje em dia no Canadá. É o que está fazendo com que inúmeras pessoas consigam abraçar essas oportunidades. É você ter conhecimento de inglês. É você ter o conhecimento do francês. A área profissional, muitas vezes você já tem. Você já é formado em uma das áreas que está sendo chamada nesses sorteios. Você já tem experiência de trabalho em uma dessas áreas que estão sendo contempladas com essas oportunidades nesses sorteios. A única questão que te impede de conseguir abraçar essa oportunidade, infelizmente, é que você ainda não colocou na sua cabeça que é o idioma que vai fazer com que você consiga a residência permanente no Canadá. E na verdade, para ser bem honesta, não é nem o idioma. É você conseguir atingir determinada nota no teste de proficiência. Quando você fala em teste, a pessoa por si só ela já começa, a se sentir frustrada. Fala assim, eu não vou conseguir. Esse é o pensamento da maioria. É muito difícil conseguir essa nota nesse teste. É muito difícil eu conseguir atingir essa nota. Só que às vezes a pessoa sequer tentou. Por tanto tempo foi dito que era difícil conseguir a nota no teste, que esse teste era difícil, que hoje ela sequer tenta, que hoje ela sequer faz um simulado para saber qual seria a nota que ela atingiria. E eu até fiz um desafio lá no nosso Instagram, se você não acompanha o Instagram, é Canadá Mais Que Um Sonho, eu fiz um desafio. Eu falei assim, olha, faça o simulado desse teste para saber qual seria a nota que você atingiria. Um simulado, é só um teste, não está valendo nada, mas é importante para você saber qual que é o seu ponto de partida. Algumas pessoas fizeram e muitas viram que elas já conseguiriam a nota necessária para abraçar essas oportunidades. E veja, às vezes é só porque você ainda não tentou. Você ainda não tentou fazer o teste que pode te dar a oportunidade de ser residente permanente do Canadá. E eu inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo o simulado gratuito de um dos testes que é aceito pela imigração canadense para você fazer justamente isso, para você saber qual que é a nota que você conseguiria nesta prova. Agora imagine se você conhecesse a estrutura da prova, se você treinasse todos os dias a estrutura da prova, se você compreendesse as técnicas, os macetes necessários para você alcançar uma nota, inclusive em até menos tempo. Muitas pessoas conseguem em 6 meses, 8 meses, menos de um ano, as notas necessárias para conseguir realmente abraçar essa oportunidade. E quem sabe você não seja uma dessas pessoas. Então, para você que é dentista, fisioterapeuta, nutricionista, técnico de laboratório, enfermeiro, médico, veterinário, você que trabalha em diversas áreas da construção, motoristas de caminhão, você que é engenheiro, controlador de voo, piloto de aeronave, você que também é mecânico, açougueiro, trabalhadores de fazenda e outras dezenas e dezenas de áreas que estão em demanda aqui no Canadá. Ou até mesmo você que fala francês, que você já teve contato com francês em algum momento da sua vida. Se dê essa oportunidade.
Preste muita atenção no que eu vou te falar. Você não precisa ser fluente no idioma. Você precisa entender a prova e conquistar determinada nota nesse teste de proficiência para você conseguir, sim, ser residente permanente do Canadá, sem nunca ter pisado no país, sem nunca ter visitado o país, sem pagar milhares de dólares para estudar no país. Eu vou deixar um link aqui na descrição do perfil de um vídeo que eu fiz falando justamente sobre isso, sobre os testes de proficiência, que na minha opinião, eles são sim um verdadeiro atalho para quem quer chegar aqui no Canadá. Eu espero que você dê valor a isso. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os professores desses testes de proficiência que me ajudaram a conseguir entender um pouco mais sobre o teste, entender os macetes para alcançar a nota em menos tempo. Então, se você está determinado, se você está comprometido a conseguir conquistar essas oportunidades, entre em contato com esses professores para verificar a viabilidade de você atingir determinada nota para você conseguir chegar aqui no Canadá como residente permanente. E esse é, sem dúvidas, um dos vídeos mais importantes do canal. Eu espero verdadeiramente que você tenha compreendido a mensagem. Esse é um vídeo que eu, Lúcia, gostaria de ter assistido quando eu ainda estava no Brasil, porque eu fui justamente uma dessas pessoas, aquela pessoa que se frustrou com a experiência do college, aquela que lá atrás achava que o college seria a única opção. E quando eu cheguei aqui no Canadá, eu conheci as dezenas e dezenas de oportunidades. Eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre imigração. Eu, inclusive, fruto da minha frustração, viajei por todo o Canadá. Eu passei por todas as províncias. Eu conheço mais de 160 cidades e milhares de histórias de pessoas aqui no país. Então, eu tô aqui para te dizer, existe um mundo além do college. Existe um mundo além de estudar no país. E eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aqui para nós, que isso ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. E, inclusive, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe ele nos grupos de Canadá que você acaba participando. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva por aqui para você não perder mais nenhum conteúdo. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!